Olá você, muito bem-vindo ao podcast de estreia de Malu Mulher com o tema A Chave da Abundância e Sucesso. Aí vem aquela grande pergunta, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra abundância? Provavelmente riqueza, segurança, não precisa se preocupar com a origem do seu dinheiro, ser capaz de dar livremente. É nisso que a maioria das pessoas pensa quando pensa em abundância. E acredito no poder de criar riqueza abundante. Mas há outro lado da abundância que ocorre apenas quando você cultiva uma mentalidade abundante. Essa é a abundância sobre a qual estamos falando hoje aqui neste podcast de abertura da Malu Mulher. Malu Moreira sabe como anda a sua conversa interna e quando se trata de uma mentalidade abundante. Hoje ela é uma empreendedora que vem desenvolvendo seu sucesso, coach de vida e motivadora nata, que vem conquistando tudo o que ela vem confessando. Mas houve um tempo em que ela era uma mãe jovem, com 3 filhos pequenos e estava tão falida, mas tão falida, que não podia comprar as coisas mais básicas para os seus filhos, como comida, nada. Hoje ela se permitiu ter uma outra filha, espetáculo por sinal, e é uma realidade completamente diferente, uma realidade mais abundante. Entramos em todos os detalhes de como ela mudou a sua vida, passando de uma existência de escassez para uma massivamente abundante. Mas uma das melhores sensações que Malu dá neste podcast é a sua perspectiva sobre os relacionamentos com a abundância. E ninguém melhor para poder falar sobre isso e se apresentar como ela, Malu Moreira, aqui no Malu Mulher. Olá, seja muito bem-vindo. Você que está aí, eu sou Malu Moreira, esposa desse rapaz aqui, Hélio Moreira. Esse lindo rapaz. E eu quero dizer que, para mim, é mais um sonho realizado. Um sonho que nasceu no coração do Hélio e que ele me vendeu esse sonho de uma forma muito especial. Estamos aqui lançando esse sonho, como eu também já gerei vários sonhos e vendi para ele e ele comprou, como o meu canal no YouTube, chamado também Malu Mulher, e tem um quadro incrível onde o Hélio se doa, se dedica, que é o Mulher que Faz. Mulher que Faz. Né? A gente traz mulheres aqui, né, Hélio, que fazem da cozinha dela uma empresa, ou que representante do trem aqui na Suíça, mulheres incríveis. Mulheres de posições incríveis e que fazem dinheiro com as coisas mais incríveis, né? Exato, porque elas acreditam nelas, São né? mulheres que fazem, São né? mulheres que fazem, exatamente. E nós temos também, você pode nos encontrar em vários lugares, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente vai estar sempre falando essas mesmas coisas. Porque eu acredito que, devido a tudo que eu vivi na minha vida, eu nasci para inspirar mulheres e eu nasci para motivar mulheres. E como é que foi isso, Malu? Antes da Malu inspiradora? Você já inspirava assim, empiricamente, sem saber que estava inspirando? Sim, é muito engraçado isso, cara. É muito engraçado isso que você está falando, porque agora eu até me arrepiei, passou aqui um filme, assim, você falou e passou um filme na minha cabeça. Houve várias cenas, vários momentos, mas tem um momento muito interessante que me veio assim como um flash, quando você acabou de dizer. Por exemplo, eu lembro um dia que talvez a minha prima vai assistir esse podcast depois e ela pode confirmar isso para vocês, eu e minha prima, Paula, e nós eu tinha acho que 12 anos e ela tinha 13 anos e um dia na casa da minha avó não tinha nada para comer, absolutamente nada. Comida mesmo? Comida não tinha. E era muito, e assim, a gente sentava lá atrás, no fundo do quintal, no fundo da casa, e a gente começava a escrever música, pegava música em inglês, que a gente não sabia nada de inglês, e transformava em música, fazia uma versão, exato. Com fome, né? Morrendo de fome, mas era uma ocupação. Então a gente escrevia e falava, e sempre sonhando. E eu sempre fui assim, meio que ET, porque eu tinha uma visão muito diferenciada da situação. A situação, para mim, era sempre foi momentânea. Ela sempre foi passageira. Não era uma situação para mim. Você não tinha aquilo ali como como um carimbo? É assim que vai ser pro resto da vida para você? Você não sentia isso? Não. E o mais engraçado é que eu
levantava as outras pessoas e falava assim, não, isso vai passar, isso é só um momento, sabe? Eu estava sempre tentando trazer uma luz. Quanto tempo faz isso, Malu? Hoje eu tô com 43, vou fazer 44, Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 30, mais ou menos, 30 anos atrás, mais ou menos, né? 30, tinha uns 12, 13 anos? 12 anos. Era uma adolescente. Era uma adolescente. Essa foi uma das histórias, né? E depois isso se deu por muito tempo, porque essa era a história da minha família. A escassez era a história da minha família. Por isso que eu acho que eu tenho tanta propriedade para falar sobre escassez e abundância, porque eu soube viver lá na escassez, eu vivi lá e também vivo em abundância. Você teve uma perda muito grande quando você ainda nem tinha nascido e depois que você era uma criança, não foi? Isso foi muito forte, porque eu já nasci perdendo, né? Nasceu perdendo? Nasci Como perdendo. Como é isso? Quando minha mãe estava grávida, de 2 meses, o meu pai foi assassinado no Rio de Janeiro. Você estava na barriga da sua mãe ainda? Isso. E no enterro dela estava a minha mãe grávida e mais 5 grávidas. Eita. Exato. E o meu pai foi assassinado aos 19 anos por um marido traído. Né? O meu pai era bem perigoso nesse sentido. Aprontou, né? Então eu já nasci perdendo, né? A minha vida já veio com a perda. Já nasceu sem pai, praticamente. Né? E você falou de uma coisa muito interessante. Eu já fui rotulada. Eu nasci rotulada. Eu nasci carimbada. Mas tentaram te carimbar. Né? Mas você que decide se você carrega ou não carimbo, tá? Exato. E foi bem interessante que minha mãe, quando faleceu, eu tinha 6 anos. Sua mãe faleceu quando você tinha 6 anos? 6 anos. Como foi isso? A minha mãe deixou, a minha irmã tinha 1 aninho e 2 meses. Quando ela faleceu, ela tentou um relacionamento. Minha mãe nunca conseguiu ser feliz em relacionamento nenhum. E é uma história muito dolorosa, porque até hoje minha irmã não sabe quem é o pai. Ninguém sabe, a família. Minha mãe nunca contou, ela nunca foi feliz com ninguém. E quando ela faleceu, eu tinha 6 anos, eu estava dormindo do lado dela. Você estava do lado dela? Do lado. E quando eu acordei, era num domingo. E a minha avó sempre ia para a escola dominical. Então a minha avó, igreja, né? A minha avó tinha um ritual todos os domingos de acordar muito cedo, limpar a casa, preparar o almoço e ir para a igreja. E então a minha avó só queria organizar a sala onde a gente estava dormindo para poder ir para a igreja. E mandou eu chamar minha mãe. E tô chamando e não via. E ela não acordava. E nisso veio uma prima minha, a Márcia, e falou assim, será que ela tá viva? E aquilo para mim foi um susto muito grande. Você tinha quantos anos? 6 anos. 6 anos. E o meu avô veio e meu avô virou a minha mãe. Quando ele virou a minha mãe, Hélio, é uma cena tão forte que é como se eu estivesse vivendo ela agora, como se ela tivesse acabado de acontecer. Ela é muito presente na minha cabeça. Marcou muito a sua vida, né? Total, 100%, né? E acontece que meu avô virou ela estava roxa, ela tinha um pouco de sangue na boca, ela tinha tido um infarto fulminante. Quando eu falo assim que marcou muito a sua vida, claro que a perda de uma mãe marca muito a nossa vida, mas a cena em si, a cena marcou muito, né? Tudo. E isso pra mim ali minha vida começou, porque eu não fui criança, eu não sei o que eu não tive infância, eu não soube o que era ser criança. Como é que foi a partir dali? Você nasceu sem pai, aos 5 ficou sem mãe. Aos 6. Aos 6. E você tinha uma irmã de 1 aninho com você. Só tinham vocês duas. Como é que foi a partir daí? Foi muito difícil, porque a minha avó, ela não tinha instrução nenhuma e também ela vinha de uma criação muito rígida, muito dura, a nível que só ensinava a criança se a criança apanhasse, se a criança sofresse. A criança tinha que sofrer para aprender. Então era aquilo que ela ensinava dentro de casa, né? Você tem que apanhar, você tem que fazer isso, você tem que limpar, você tem que arrumar, você é porca, você é relaxada porque você não faz direito. Então isso tudo ficou muito latente, muito presente. E minha irmã também foi criada no mesmo sistema. Eu lembro que a minha irmã precisava de leite, eu já estava numa escolinha, e uma conhecida da escola servia comidinha para as crianças todas, e numa garrafinha de 500 ml de álcool. De álcool. Eu levava para a escola, ela enchia de leite, eu levava para minha irmã em casa. Assim, mas é engraçado, eu vejo isso tudo como uma grande vitória. Era a forma que você tinha para poder passar aquele momento, né? Era a forma que eu tinha de poder trazer uma provisão. Entre aspas. E ali foi assim. Então, passei por várias cenas. Engraçado, você falando isso, a gente vê claramente que, por mais que tinham dificuldades,
já reinava dentro da tua cabeça, ou então brotava dentro da sua cabeça o sentimento de abundância. Sempre. Ou seja, trazer um leite dentro de uma garrafinha de álcool já era uma abundância. Sim, na situação. Porque não tinha nada, então aquele já era uma abundância. Se você enxergar dessa forma, você começa a ver que pequenas coisas podem começar a se tornar abundância, né? Abundante na tua vida. Desde que você tem essa mentalidade, né? Porque se você tiver uma mentalidade assim, só isso, poxa vida, só 500 ml de leite, isso é muito pouco. Aí é a escassez. É a escassez e a reclamação e uma série de coisas que só atrapalham o fluir da sua vida, porque a vida é fluida. Então, dependendo daquilo que você lança para cima dela, as palavras que você lança, ela fica pesada, ela fica difícil, então não flui. Não vai. A sua história de vida, que eu conheço bastante coisa, é tão grande que a gente vai usar ela em vários podcasts aqui, né? Exato. O que eu vejo na realidade é que a gente vive num mundo de abundância. A questão é como você enxerga isso, né? Eu tiro, assim, aquelas pessoas que são daltônicas. Então, assim, eu saio na rua e eu vejo tudo colorido. Claro. E ela não vê colorido, mas tá colorido. Então, ou seja, o fato de eu não ter daltismo me faz ver o mundo de outra forma. Eu acho que a abundância também é da mesma forma. A abundância, ela tá ali. Você pode ser daltônico para a abundância ou não. É assim, Malu? Claro que é assim. Claro. Você se propõe ver. E foi muito legal você ter tocado. Isso aqui não estava no nosso script, tá, gente? Não estava aqui no nosso script. Essa questão dele puxar da minha infância, que a gente não tinha isso aqui. E porque tem a ver com a abundância, né? É muito interessante isso. Você sabe aonde eu realmente, a primeira vez que eu encontrei algo abundante para mim e que ninguém poderia me roubar, eu tive essa consciência. Quando foi? Quando eu tinha 11 anos, a minha avó virou para mim e falou assim, olha, eu vou botar você para trabalhar numa casa de família porque eu não tenho como te sustentar. E estudo não põe dinheiro na mesa. Estudo não põe dinheiro na mesa. Era a crença da minha avó e o sonho meu era estudar. Eu era sempre, tudo que eu fazia a nível de escola, a nível da igreja, de peça da igreja, eu estava sempre na frente, eu sempre conseguia me destacar, e, empiricamente, naturalmente. Então, eu não podia estudar. Então, a questão dela falar isso para mim, ela me colocou numa casa de família em Copacabana, lá no Rio de Janeiro, para trabalhar. Foi trabalhar de empregada. De empregada doméstica. Porque com 11 anos de essa idade. era a realidade da minha família. A minha bisavó, ela veio de uma casa de família. A minha avó veio, a minha mãe, as minhas tias. De geração em geração, né? É a repetição de padrão, que a gente usa muito isso no coach, a repetição de história. Então, eu estava fadada a viver a história da minha avó, a história da minha mãe, da minha bisavó. Eu estava fadada a isso, né? Então, nessa casa de família que eu fui trabalhar, na lixeira do prédio, eu encontro um tesouro, que para mim foi a maior riqueza que eu encontrei na minha vida. Não foi comida. Não existia telefone, era aqueles orelhão de ficha, né? E não existia internet. Computador. Nada disso, nada disso. A realidade era muito diferente. Nem televisão no quarto da madame tinha, lá no quarto de empregada tinha. Então, o que sobrava para mim era aqueles livros que eu havia encontrado na lixeira. Você encontrou livros na lixeira. Um tesouro maravilhoso, uma pilha de livros da qual eu levei para o quarto e às noites eu lia aqueles livros. Então eu entrava num mundo diferente, num mundo totalmente diferente. Eu li de tudo, li de serial killer, eu li livros de romance. O que você apanhou, você leu, O que eu peguei, eu fui lendo. E para mim foi rico demais, foi maravilhoso. Porque eu entrei num mundo que eu jamais teria oportunidade de entrar se eu continuasse dentro da casa da minha avó. Entendeu? E foi bacana. Então ali eu tive contato com a abundância da mente, a abertura da mente. Eu posso fazer com que a minha mente seja abundante para que tudo na minha vida seja abundante também. Do jeito que era a sua vida, do jeito que estava fadada a ser a sua vida e do jeito que ela se transformou hoje, você acredita que isso aí é o acreditar no mundo de abundância? Acreditar na prosperidade, acreditar nisso, você começou a acreditar mais fielmente nisso quando você começou a ver algum sinal? Como é que foi? Na verdade, Hélio, eu até escrevi aqui uma coisa bem interessante sobre isso, porque nós vivemos num mundo de abundância. Sim, é o que nós falamos. Nós vivemos no mundo de abundância. É o que nós falamos de ver o mundo colorido ou não, né? Olha só a natureza. A natureza é extremamente abundante. Olha para os rios. O rio é capaz de produzir os peixes em abundância, água potável em abundância, sabe? E a água está sempre se renovando e há um renovo nas árvores, nas frutas. Olha para a natureza. Se nós nos vermos dessa forma como a natureza acho que não teria o que tem hoje. A questão é como eu me vejo.
Sim. É como eu me olho. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para viver uma vidinha repetindo lá, morando no mesmo local, não ter casa direito para morar, não ter comida direito para comer. Mas eu optei por pensar diferente. Eu tinha um mundo paralelo, que esse mundo da minha imaginação me fez viver uma coisa diferente. E hoje a ciência explica que o cérebro não difere imaginação de realidade. Então eu entendi que como esse mundo da imaginação que eu vivia me ajudou a transformar isso, né? Então, assim, este é o mundo que eu escolho acreditar e prosperar nele. É um mundo em abundância. No entanto, alguns optam por ver as coisas de maneira diferente. Eles veem as coisas como um fardo que precisa fazer em vez de bênçãos que fazem. Ou seja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar cedo amanhã, eu tenho que pagar a fatura, eu tenho que pagar o aluguel, é sempre com muita dor. Fica parecendo uma obrigação pesada, ruim. Né? Uma carga nas costas. Então, quando você troca esse eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar dinheiro. É claro, nós temos que fazer várias coisas, é um dever, né? Sim. Nós temos o dever, o ter é um dever. O ter não pode ser uma obrigação. Eu tenho que pagar as contas, normal. As minhas contas não se pagam sozinha. Mas não ficar confessando isso, e não viver aquilo como se aquilo fosse um peso para você. Uau, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. Parabéns. Uau, eu posso pagar minhas contas. Exato. Não é? Eu posso colocar o combustível no meu carro. Eu posso morar num apartamento. Eu posso morar numa casa. Uau. Sabe? Vibrar pelas coisas que você tem. Malu, você está falando uma coisa muito interessante e o que a maioria das pessoas às vezes faz é não se dar conta de quanto que ela deveria ser grata pelo aquilo que ela tem hoje. Exato. Porque foi uma reportagem, eu não sei dizer exatamente a porcentagem correta, mas mais de 90% da população mundial não tem essas coisas combinadas. Um teto para morar, qualquer teto, tá? Qualquer teto. Qualquer comida na geladeira, qualquer dinheiro no bolso e uma cama para dormir. Exato. Mais de 90%. É uma loucura. Da população não tem isso combinado. Como nós vivemos no mundo ocidental, ou seja, num país desenvolvido, né? A gente pensa que isso aí é a minoria da população. Não, e não é. Não é. É a maioria da população. Que nós não damos conta de que se eu começo a agradecer, né, pelaquilo que eu já tenho, eu começo a ser mais abundante. Exato. Até nas minhas palavras eu começo a ser mais abundante. Exato. E a abundância, a gente não está relacionada só a dinheiro. Não. A abundância está relacionada a toda a sua vida. Né? Quando a gente trabalha no coach, a gente trabalha 11 pilares. E nesses 11 pilares que nós trabalhamos no coach, nós procuramos ver o pilar que está muito crítico, o que está crítico, o que precisa de dar uma atenção, ou o que está abundante, o que está legal, o que está fluindo, entendeu? E tudo isso tem a ver com o caminho que nós usamos, a maneira que nós pensamos faz fluir da parte física. Sabe? E aí você olha assim e fala assim, uau, eu podia fazer isso, por que eu não fiz isso antes? Porque você não pensava assim, você pensava com dor. Eu tenho que tomar um remédio para emagrecer. Eu tenho que emagrecer. E aí, esses dias, eu estava até falando com uma amiga, a amiga virou para mim e falou assim, Malu, agora a minha meta é emagrecer, eu tenho que emagrecer. Eu falei, emagreça sem dor. Exato. E ela olhou para mim, mas é possível? Eu falei, é possível. Desde o momento que você se veja magra, você sinta magra e fala para você, corpo lindo, maravilhoso, você tá magro, você veste 38. Depois que eu comecei a pensar assim, eu falei para ela, eu perdi 10 quilos e nunca mais voltei pro peso que eu tinha. Você? Eu? Sim. Por quê? Porque eu comecei a acreditar que esse peso, e é o que eu visto hoje, é o peso que eu tenho hoje e é o que eu vou levar, que eu amo. Malu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi a pessoa mais influente na sua vida que te fez ver a vida pelo lado abundante? Quem foi essa pessoa? Existe uma pessoa em específica? Na verdade, assim, eu aprendi muito com a Bíblia, né? Você sabe que eu venho de uma cultura cristã, né? E eu fiz seminário teológico, eu fiz 4 anos de seminário teológico, eu sempre amei essa parte. Essa parte toda eu amei. Então, a Bíblia te ensina muito isso, que para mim é um dos melhores livros aqui, sem religiosidade, mas eu estou trazendo a fonte, né? E a Bíblia te ensina muito essa questão da abundância, porque ele, o nosso Criador, ele mesmo fala, né, que você pode ter uma vida e uma vida em abundância. Mas quando ele fala que eu posso ter uma vida em abundância, a religião nos
brecou com uma história assim. Se você faz uma coisa errada, então você não está apto para receber essa abundância. Porque para receber tem que ser com muita luta, né? Exato. Essa é uma das coisas que eu uso muito, essa é uma das falas que eu uso muito nos meus treinamentos, sabe? Porque foi nos ensinado assim, quem não tem luta, não tem vitória. Exatamente, foi desse jeito. E as pessoas confessam isso. E toda a crença, ela se dá por uma comunicação. Ou seja, se não tiver luta, você não vai ter vitória. Ou seja, se eu não lutar, eu não consigo conquistar. Então, essa comunicação virou um pensamento, esse pensamento um sentimento, que desenvolve uma crença. Eu passo a acreditar que eu preciso lutar muito para conquistar o que eu quero. E não é essa a verdade. Né? A verdade é que você tem abundância sim, desde que você se prepare para essa abundância na forma de pensar, de agir e de aceitar. E quem foi essa pessoa que te fez ver a vida pelo lado abundante? Na verdade, não foi bem uma pessoa, foi um ser maravilhoso, foi o meu Criador, foi Deus que me abriu a janela dos meus olhos para que eu pudesse ver que eu não era aquilo que estava fadada a ser. Sim. Que eu não podia ser aquilo que estava fadada a ser, mas eu podia ser o que eu quisesse. E é engraçado, quando a gente começou a fazer esse podcast, também passou um outro filme, tá passando vários flashes na minha cabeça. Eu lembro que há muitos anos, há uns 20 anos atrás, eu estava numa favela lá no Rio de Janeiro, e eu visitava muitas favelas, eu fazia muito trabalho em favelas, né? Depois que eu estava fazendo seminário. E eu estava fazendo um programa de rádio, uma rádio pirata. Tinha muito, né? Tinha muita rádio pirata. E eu estava lá, fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje, você imagina. Só que a rádio não era minha. Quanto tempo atrás isso? Acho que uns 22 anos. Por aí. E essa mentalidade, então, Deus passou essa informação. Eu recebi essa informação de que eu posso viver uma vida em abundância. Então, essa informação está livre em qualquer livro. Na Bíblia está escrito essa afirmação, mas em qualquer livro de PNL, de reprogramação neurolinguística, você vai encontrar essa afirmação muito forte. Muito, muito forte. Qualquer livro de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, você vai encontrar esse trabalhar da abundância. Ou seja, eu penso em abundância. E é um treinamento, tá, Hélio? Não é uma coisa que você, já estou pensando em abundância. Não. Então você pode afirmar com toda a certeza do mundo que você é aquilo que você pensa. 100%. 100%. Se eu não sou aquilo que eu acredito que ser, eu sou aquilo que os outros querem que eu seja. Exato. Tá entendendo? Então, assim, desde o momento que eu assumo a minha vida na minha mão, eu sou aquilo que eu quero ser. Aquilo que eu penso que eu posso ser. Se eu posso ser vencedora, eu sou vencedora. Se eu posso ser derrotada, eu sou derrotada. Você pensa, você é, né? Exato. Deixa eu te perguntar mais outra coisa. Qual foi o catalisador para você mudar de uma mentalidade de escassez, se é que você já teve, né? Pelo que você tá nos dizendo, você sempre teve uma mentalidade abundante, empiricamente, mas teve. Mas qual foi o catalisador para você mudar de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância? Então, primeiro foi a história da minha vida, que eu não aceitava aquela história, eu achava que eu não podia viver aquilo. Aquilo não era para mim. E para quem não sabe, o Hélio é meu marido, mas ele é o meu... Ele é meu segundo casamento, ele faz parte do meu segundo casamento. O meu primeiro casamento era 100% escasso. Era escasso de tudo, todos os sentidos. E aquilo ali me fez acordar. Eu vou viver isso aqui até quando? Foi um catalisador. Total. Ou seja, então uma situação adversa pode ser um catalisador para uma vida abundante. Claro, porque te faz pensar. Você olha para a situação, ou seja, você sai da cena e você olha assim por cima e fala assim, é isso que eu mereço? Faz essa pergunta. Eu mereço estar vivendo isso aqui? É essa história que tem para mim? E ali eu descobri que eu podia escrever uma nova história. Eu podia escrever uma realidade diferente. E quando eu comecei a me sentir insatisfeita, totalmente chateada, aborrecida com a real situação, eu tinha obrigação de mudar. E a única arma poderosa que eu tinha era a minha mente. A única arma poderosa que eu tinha. Dinheiro eu não tinha para mudar, casa eu não tinha para ir, nada. A única coisa que eu sabia que me pertencia e que eu podia usar e abusar dela como arma poderosa era a minha mente. Então eu comecei a usar, eu comecei a visualizar uma vida diferente. Tão engraçado que eu comecei a visualizar uma vida diferente que eu trabalhava, estudava,
Eu trabalhava em casa de família, tinha 3 filhos pequenos, estudava ainda, e eu lembro que no sábado eu chegava em casa e eu morava numa casa, gente, que, olha, era de tijolo, toda de tijolo, sem reboco, não tinha banheiro. Eu usava o banheiro da minha tia, da minha prima, usava banheiro emprestado. Eu dormia, assim, numa kitnet muito pequena, com 3 filhos pequenos, num casamento totalmente destruído. E naquela casa eu chegava no sábado, Hélio, eu colocava um lenço de seda, a Paula, minha prima, vai lembrar disso, porque a gente fazia muito esse diálogo, e eu colocava um lenço de seda, um salto alto, e ia limpar a casa, dizendo para ela assim, querida, acabei de chegar de Paris, acabei de chegar da Europa, não, porque a minha casa na Europa, e eu comecei a sonhar com uma casa na Europa. Hoje eu vivo aonde? Na Europa. Na Europa, há 15 anos quase, há 13 anos, aliás, vivendo aqui na Europa. Entendeu? Paris, quando eu cheguei, você é testemunha, ele, quando eu cheguei em Paris, eu quase tive um infarto. Quase teve um infarto. Exato. Por quê? Porque eu lembrei da minha mente. Foi muito forte a lembrança, né? Porque eu já tinha avistado. A gente brinca com isso, mas na realidade as memórias estavam muito presentes. Exato. Né? Ou seja, era a única arma poderosa que eu tinha para usar, era a minha mente. Então, a minha mente me levou a Paris primeiro. A minha mente me fez morar na Europa. A minha mente, morando lá naquele barraco, me fez vir para uma outra realidade. Isso não é porque eu encontrei aqui um suíço maravilhoso, rico. Não! A gente veio junto, lutar junto. A gente chegou aqui junto, eu e você. Sim. E a gente tem conquistado a cada dia por causa da nossa mente. Não é a força do nosso braço, não é a força o poder do dinheiro, é o poder que está dentro de nós, que é uma arma mais poderosa do que qualquer arma. Se as pessoas soubessem o poder da mente, não ia ficar no automático, ia realmente se lançar para aquilo que elas desejam e sonham. Você vê então. Então, fica uma dica para todo mundo que está ouvindo a gente, que às vezes a situação mais adversa que ela pode estar passando agora pode ser realmente um catalisador, ou seja, pode catapultar ela, pode jogar ela para uma vida de abundância com toda a força possível. Né? Às vezes as pessoas pensam assim, o que vai me levar para uma vida de abundância é eu começar a ter uma vida melhor. Não, você vai começar a ter vida melhor quando você, às vezes, está passando pela maior adversidade. E aquilo ali pode te impulsionar a ter uma vida de abundância. Porque, como você disse no início, a vida de abundância, ela está aí. Basta você confessar e enxergar ela, né? Exato. Agora, qual foi a primeira descoberta que você fez em abundância? Você já falou pra gente que quem foi o teu inspirador. Você falou o que te catalisador, o que fez você... se lançar para realmente enxergar uma mentalidade de abundância. E agora, qual foi a primeira descoberta que você fez em abundância? Muito engraçado. A primeira descoberta que eu fiz em abundância foi assim. A gente já estava namorando, eu estava namorando com você, e eu não queria comprar uma TV como é que se chama? Parcelado? Parcelado. Okay. Eu não queria comprar uma TV parcelada. Isso era algo que estava muito presente em mim. Eu falei assim, não vou comprar essa TV parcelada, eu vou comprar essa TV à vista. Você queria comprar uma TV, né? Eu que precisava de uma TV. Então, naquele momento, isso para mim ficou muito presente. Pode ser uma coisa muito simples, mas foi a primeira educação econômica e financeira que eu comecei a trabalhar a minha mente. Os juros eram muito altos, na realidade. Os juros, mas quem não tem, não pensa em juros. Pensa em ter o produto. Pensa em ter o produto. Depois ele paga, né? E a facilidade de pagamento. Mesmo que ele pague mais sem ver, mas ele não tem essa ideia. E eu estava fadada a isso. Só que eu olhei para a TV, eu preciso da televisão agora? Preciso. Mas eu vou pagar esse valor todo, porque se à vista ela me custa quase a metade do preço, eu vou pagar aquilo tudo, a prestação, por várias vezes, e vou ficar presa nessa dívida por muito tempo. E aí eu comecei a olhar aquela dívida e comecei a olhar para a TV. E eu falei, bom, eu vou esperar e eu vou juntar. E você lembra que eu trabalhava cantando também no Rio, né? Sim, vendendo meus CDs e vendendo caneta nas igrejas, né? E foi bem engraçado que eu comecei eu passava no Mercadão de Madureira, eu comprava uma caixa de canetas, 50 canetas. O pessoal entender Mercadão de Madureira, o que era? Mercadão de Madureira, lá no Rio de Janeiro, é onde você compra as coisas bem em condições, assim, para vender, mais em atacado, para vender no varejo. Okay. E aí eu ia para as igrejas, vendia o meu CD e vendia também as canetas, porque num período do mês as pessoas não têm dinheiro. Então as pessoas tinham R$1 para comprar uma caneta. Não tinham 10 para comprar o CD. Totalmente empreendedora. E aí, o que aconteceu? Eu pensei assim, eu vou separar o dinheiro das canetas e vou separar para minha televisão.
Ok. E os CDs eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Agora, a caneta é da televisão. E eu fui separando. E por incrível que pareça, em 3 meses eu estava comprando à vista a minha televisão. E a sensação de você sair com algo que te pertence, que você não vai mais ter que pagar por ele, é uma sensação de liberdade. Essa foi uma das primeiras descobertas do mundo de abundância. Exatamente. De não ficar preso nesse mercado, nesse sistema financeiro de ter que pagar te joga para a escassez. Exato. Porque ele te faz o quê? Você tem que pagar a prestação. Exato. Você tem que viver a dor de não dormir. Chegou aquela data, vou ter que pagar juros, vou ter que entrar num cheque especial, vou ter que entrar assim, meu cartão, não sei o quê, não vou poder viver em abundância. Então, quando eu apliquei isso na minha vida, eu comecei a aplicar para outras coisas também. Okay. E virou para mim, hoje pagar a prestação é meio que surreal. Eu prefiro não ter por um tempo a ter que ter e sofrer. Faz sentido? Claro. Exato. Total. Agora, qual é o custo dessa mentalidade de abundância? Porque, assim, tudo na nossa vida tem um custo, né? Ou seja, tem um preço a ser pago. Se é que tem um preço. O que você tem a dizer sobre isso? O custo é bem interessante. Primeiro que é uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela não consegue ouvir o que você fala há muito tempo. Porque ela está tão viciada na vida escassa que o que você fala incomoda. Quando você fala assim, não, eu sou livre. Eu sou livre, as minhas finanças são livres, o meu dinheiro é livre, a minha vida é livre. Se não for livre lá fora, é livre na minha mente, sabe? E quando você começa a falar a respeito, muitas pessoas que estão vivendo a dor preferem ficar na dor do que estar com você. Então, há um preço a pagar a nível de pessoas. Nem todo mundo quer andar com você. Nem todo mundo quer ficar com você. Então, você diria que para uma pessoa que hoje não vive uma vida em abundância e quer viver uma abundância, ela tem que começar a rever as pessoas com que andam com ela, com que ela anda? Há uma máxima que eu adoro, do Érico Rocha. Foi a primeira vez que eu vi, foi pelo Érico Rocha, mas hoje é replicado em todos os lugares. Paulo Vieira e vários outros players do mercado falam sobre essa máxima. Você é o fruto das 5 pessoas que você se relaciona. Ou seja, se você está numa mesa e nessa mesa você é a pessoa mais inteligente, foge porque você está na mesa errada. Ok. Eu adoro essa máxima. E olha, eu vou ser bem sincera para você. Você sabe que eu sou uma pessoa muito perceptiva. E eu fico realmente percebendo, quando eu estou num local onde eu não posso abstrair algo que eu aprenda, aquele local não é para mim. Ok. Você está entendendo? Então, quando você... É um preço que você paga. Nem todo mundo... Tem aquela pessoa que vai ser um amigo para beber uma cerveja com você, bater nas suas costas, jogar uma bola. Vai ter aquela pessoa que vai falar assim com você, olha, assiste esse vídeo aqui, porque ele tem tudo a ver com aquilo que você fala, tem tudo a ver com aquilo que você é. Olha, vamos fazer isso juntas. Olha, são pessoas que somam, né? Exato, são pessoas que querem. E quando você se junta a essas pessoas, é uma energia que contagia. Tanto para a escassez quanto para a abundância. Então, reveja bem, porque é um preço a pagar. Às vezes você tem que quebrar com algumas pessoas, romper, aliás, com algumas pessoas, para poder ter uma vida em abundância. E quando isso acontece, é bem difícil. A gente tem exemplo disso, que chegou um ponto ano passado que a gente pegou e pediu a Deus, falou assim, tira das nossas vidas essa pessoa. E a pessoa saiu. E a nossa vida mudou. Sim. Então, não é que a pessoa seja ruim, é porque não está em linha. Então, não está em linha. Está tudo bem do jeito que a pessoa vive. Está tudo bem. Está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Exato. Porque você constrói a sua vida, né? Exato. A questão é, não fala, a energia não cruza. A sua energia de pensamento abundante, de prosperar, de conquistar, de riqueza, de atrair as coisas boas para a sua vida, com aquela pessoa que está sempre reclamando, com aquela pessoa que é sempre pessimista, com aquela pessoa que vê o mundo sempre de forma cinzenta, né, daltônica, como foi o exemplo que você falou, não vê o colorido da vida, então não tem como a energia se cruzar ali. Então, quer dizer, para a pessoa sair de uma vida de escassez e entrar numa vida de abundância e de sucesso, ela tem que realmente tomar atitudes. Sem atitudes, nada acontece. Na verdade, é romper, né? Inclusive até atitudes de ter pensamentos abundantes. Aí é que mora todo o segredo. Aí é que está todo o segredo, porque a sua mente, já repito, vou sempre falar isso, é a sua maior arma, a arma mais poderosa que você tem é a sua mente. Então, o que acontece? Quando você confessa, quando você vê, quando você observa, você vai para um mundo totalmente diferente. É você quem se coloca lá. Olha que legal. Agora, mais uma coisa, Malu. Qual a importância
da visualização em ação? Explica isso pra gente. Muito, muito top. Muito top essa pergunta, porque eu sou adepta do Milagre da Manhã. Sou 100% adepta O que é o Milagre da Manhã, para o pessoal entender? O Milagre da Manhã é um livro, né, que já foi traduzido para vários países, vários idiomas. Em português, ele é uma Bíblia praticamente, né? Okay. E o Milagre da Manhã, ele foi um livro que ele me leva para essa força da mente, onde eu consigo enriquecer a minha mente, onde eu consigo enriquecer todo a minha parte imaginária e visual para poder atrair aquilo que eu realmente sei que posso ter e que mereço ter. E o Milagre da Manhã, ele me faz pela manhã, todos os dias, quando eu não consigo fazer 1 hora, eu faço 30 minutos, faço 10 minutos, 6 minutos, eu escolho, né, o tempo que eu quero fazer, mas ele consiste em confissão, visualização, escrita, são os pontos práticos para você criar a sua realidade. Qual é a realidade daquela mulher que vivia naquela casa sem banheiro e hoje é uma mulher que tem um apartamento muito bacana vivendo na Europa, entendeu? Que tem uma condição de vida normal, simples como a de todo mundo, mas uma condição de vida muito abundante. Abundante em alegria, em família, em relacionamentos, em bons amigos. Eu não falta nada, eu não tenho dor para pagar as minhas contas. Eu pago as minhas contas, entende? Então, o que acontece? Quando você visualiza, ou seja, eu visualizei lá naquele barraco a minha vinda para a Europa, minha casa na Europa. Eu visualizei naquele barraco a minha chegada em Paris. E quando eu cheguei em Paris, eu quase morri do coração. E talvez se você não tivesse visualizado, como muita gente naquela época não visualizou, continuam tendo a mesma vida até hoje. Mas é claro, porque... E isso ficou bem latente. Há um tempo atrás eu fui ao Brasil e visitei algumas pessoas e aí eu tomei um susto, porque estava tudo muito igual que eu deixei há tantos anos atrás. É bom deixar bem claro, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um determina a vida que quer ter. Exato, exato. Uns porque se acomodam na preguiça espiritual. Eu até falo isso, eu falo muito sobre a preguiça espiritual no meu curso Viver a 2, que é até para relacionamento. Okay. Eu uso muito aliás, eu acho que eu tenho um módulo lá dentro do Viver a 2 falando sobre a preguiça espiritual, que é um ponto incrível. Não tem a ver com religião, mas tem a ver com aquilo que você crê. Por exemplo, não aconteceu na minha vida porque Deus não quis. Eu não conquistei porque não foi da vontade de Deus. Porque Deus assim não quis, por isso que deu errado. Então, assim, é muito mais fácil eu atribuir a culpa a Deus do fracasso e do insucesso do que falar assim, não, por que deu errado? Deu errado porque eu não tomei atitude nenhuma. Porque eu não tomei atitude nenhuma, porque eu não corri atrás. Deu errado porque eu atribuí para Deus uma responsabilidade que era minha, porque Deus ele te deu armas poderosas para você lutar, para você vencer. Você pode dizer com propriedade, quando você estava para sair do Brasil para ir para a Europa, acho que praticamente ninguém te apoiou. Ninguém. Isso aí foi muito forte pra mim, né? Porque assim... Você é louca. Você é louca de deixar seus filhos aqui. Você é louca de andar de avião. Você é louca de morar lá fora. Quando as pessoas viram que eu fui... Aí todo mundo fala assim, deu sorte. Deu sorte. Deu sorte. Os seus filhos todos estão contigo. E foi bem difícil, porque eu deixei criança. Foi uma história muito sofrida. E na época... a gente não falou sobre isso aqui, mas existe a diferença da mentalidade de escassez e o DNA de escassez. Então, na época, a minha mentalidade, em alguns pontos, estava escassa. Olha, interessante isso. Dá só pra gente um exemplo. Qual seria a diferença de DNA de escassez e uma mentalidade de escassez? Os dois são extremamente trabalháveis. São extremamente mas trabalháveis. Mas um é mais fácil do que o outro? A mentalidade de escassez, você consegue muito mais rápido eliminar na reprogramação neurolinguística, que é aquilo que a gente faz dentro do Metamorfose Training, que é o treinamento que eu faço, que eu desenvolvo com mulheres a nível de reprogramação de crenças, de autoestima, de toda a área da mulher a gente trabalha. E o DNA? O DNA ele já está impregnado aonde? Nas células, no DNA. Uma pessoa... É o que veio de geração para geração? É o que vem repetido. Exatamente. Por exemplo, digamos, o pai, quando era criança, ouvia sempre o pai dele falar assim, olha, menino, apaga essa luz porque eu não sou sócio da companhia de eletricidade. Ô, menino... No Rio de Janeiro era light. Né? Come essa comida toda porque tem criança passando fome. Menino, você come isso. Menino, você não pode mexer aqui, você não pode. Lava a mão porque você mexeu no dinheiro, o dinheiro é sujo. Exatamente. Isso tudo vai lá pro DNA.
Então, ele tem todas as possibilidades de se tornar um homem abundante, uma mulher abundante. Só que ele não consegue, porque ele chega até um ponto... Isso está impregnado no DNA dele. É, porque o DNA trouxe para a mente e está nos dois, sabe? Então, por mais que ele tente, está ali. Ele tem que realmente... A gente trabalha muito isso dentro do Viver a 2, agora de 28 dias, né? Que a gente trabalha exatamente... No Metamorfose? No Metamorfoses. Okay. Viver a 2 é o outro Viver a 2 é de relacionamento que você tem, né? O Metamorfose 28 dias, a gente trabalha com como é que se diz? Com meditações e afirmações para poder quebrar esse DNA, para transformar. Um passo a passo para transformar essa pessoa? Passo a passo. Você tem que começar a entrar naquilo. Não adianta você fazer de uma vez, assim. Ó. Eu te falei que eu sou adepta do Milagre da Manhã, por quê? Porque uma vez lendo o Milagre da Manhã não foi suficiente. Eu tenho que ler, reler, escrever. Malu, até porque uma pessoa vem a vida inteira dela de escassez, não vai mudar de um dia para noite. Não só, ele carrega o DNA do pai. Ele carrega o DNA da mãe. Então, ele tem que, para até ele ser livre dessa questão da escassez, da falta, é assim, a abundância é tudo aquilo que é bom. É sobejar, é tudo aquilo que é bom. E a escassez é falta. Ok. A escassez é sempre falta. É falta daquilo que você não tem. É falta daquilo que você queria, mas não pode. Entendeu? Então, quando você olha para a escassez, eu queria tanto. Poxa vida, eu não posso. Então, digamos assim... para a pessoa mudar de vida, uma mulher, vamos falar de mulher aqui, que a gente está falando um podcast, todo mundo pode ouvir, claro, mas é mais voltado para as mulheres. Claro, claro. No programa de treinamento, Metamorfoses Training, e nesse Metamorfoses de 28 dias, qualquer um dos dois tem jeito dentro desse programa, ou seja, quem tem no DNA e que tem a escassez na mentalidade, os dois você consegue trabalhar deles, os dois? O Metamorfose Training, a gente testou e a gente fez uma imersão de um dia aqui na Europa. Foi um sucesso. Foi um sucesso, foi lindo demais. Eu assim, estive lá. Até hoje a gente tem resultados, a gente tem testemunhos maravilhosos. Só que um dos testemunhos que eu vi, que mexeu muito comigo, foi: é tão pouco, o que a gente pode fazer para dar continuidade a isso? Quando vai ter o próximo, sabe? Então, a gente, claro, você e eu, a gente conversando, a gente decidiu fazer o Metamorfose Training de 28 dias, ou seja, 28 dias para ela poder fazer para que ela possa levar para dentro da casa dela. Exato, porque já foi confirmado que em 21 dias você consegue transformar os maus hábitos por bons hábitos. E o que seria isso? Seria você começar você faz aquilo que você está fazendo em 21 dias, você torna um hábito. Torna-se um hábito da seguinte forma: desde que você... Um exemplo, você tem um hábito de escovar dente, você já vai para o banheiro, você já pega do mesmo jeito a escova, na mesma mão, já vai para o mesmo lado. E isso cientificamente comprovado, né? É comprovado, a ciência comprova isso. Se torna um hábito, você cria um novo hábito, ou seja, você joga fora o hábito antigo e cria um novo hábito. Essa é a proposta do Metamorfose de 28 dias, para que você mude não só a sua mentalidade, mas também o seu DNA. No Metamorfose Training, a gente faz a iniciação de tudo isso, e é um trabalho lindo, que é ao vivo. Então, tem o calor, tem a energia do momento. E o Metamorfose Training, a gente dá sequência a esse trabalho tão inspirador e tão transformador que é. Agora, uma pergunta que vai de encontro que a gente está falando dentro desse treinamento do Metamorfoses, a pessoa consegue achar o seu chamado ali dentro? É tão lindo. Isso é assim, eu acho que a maior riqueza da minha vida é ver alguém se encontrando como pessoa, como... É lindo. Por exemplo, eu terminei o último Metamorfoses e foi lindo porque uma amiga minha, psicóloga linda, querida portuguesa, Ana, ela vira para mim e fala assim: Malu, eu queria fazer a formação de coach contigo. Eu quero ser coach também. Olha, para ajudar, com o intuito de ajudar outras pessoas. Porque né? a Ana é uma pessoa muito forte aqui. Ela é uma das mulheres assim, diretoras da parte de língua portuguesa dentro da UNIA, que é um dos maiores sindicatos trabalhistas que tem aqui na Suíça. Portuguesa. E você sabe que havia uma crença aí também, sabe, Hélio? Antes de conhecer a Ana, eu estava à procura de uma portuguesa para entrevistar para mulher que faz. Sabe o que falavam para mim? Você não vai encontrar. Você não vai encontrar, porque as portuguesas você só vai encontrar na limpeza. Eu falei, eu não acredito nessa história. Porque eu conheci muitas portuguesas em Lisboa, e assim, eu falei, não acredito nessa história. Nós conhecemos várias. Então, acho que de tanto eu vibrar isso, eu quero conhecer uma portuguesa, a Ana veio na minha vida. Veio, né? Ela veio na minha vida, alguém falou, olha, tem uma reunião com você e com uma portuguesa assim, tal, do Unia e tal.
Falei, mas o que é unha? O que é isso? Eu nem sabia mais ou menos o que era. E ali encontrei a Ana, ela virou para mim, olha, venhas comigo para uma manifestação que vai ter aqui de mulheres, uma manifestação das mulheres porque desejam receber mais, porque aqui na Suíça as mulheres ganham 20% a menos que o homem. E eu fui para lá, fomos fechar uma empresa, então a Ana entrou e a Ana fez essa pergunta para mim, eu me senti muito honrada. Agora, respondendo, você encontra assim, o seu chamado dentro desse programa, porque você tem contato com você. A finalidade do Metamorfoses também é para aquela mulher que está emocionalmente abandonada, invisivelmente abandonada dentro de casa, no trabalho. Ela funciona em todas as áreas, mas ela mesma se sente muito só. E na solidão dela, ela vive momentos muito sérios de depressão, de síndrome do pânico, ansiedade, várias outras patologias relacionadas à saúde emocional. Então, dentro da Metamorfose, a gente dá apoio, acolhimento e atenção àquela mulher. Então, independente se for no DNA ou na mente, tem jeito. Tem jeito, claro que tem jeito. Só não tem jeito para morte. É lógico. Agora, Malu, a abundância, comenta sobre isso, não é sobre o que você tem, mas quem você é. Exato. A gente já falou isso lá no princípio, né? Exato. E o fato de você ser uma pessoa abundante não é você ser um Silvio Santos que fala assim, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Não. O fato de você ser uma pessoa abundante é você ver a vida com a abundância. Você não consegue ver as coisas com o peso e com a dor. E você sabe que isso é uma transformação neural. Isso é uma transformação neural. Aquilo que a gente estava falando já, está falando o tempo inteiro. Sim. Quando você pensa, quando você se reprograma para aquilo, não, eu não quero viver com essa dor. Eu não tenho que pagar o meu aluguel. Eu pago o meu aluguel com amor. É uma bênção pagar o meu aluguel, primeiro porque eu tenho dinheiro e segundo porque eu tenho casa para morar. Ou seja, é um estado de consciência e gratidão. Sim, consciência e gratidão, exatamente isso. Tem tudo a ver com a abundância. Exato, a gratidão, o amor é ligada à abundância. Ok. Agora, Malu, pra gente, já estamos chegando aqui perto do final desse nosso primeiro podcast do Malu Mulher. Agora, fala pra gente os 10 princípios da abundância. Claro, é uma prática simples de abundância que você pode começar todos os dias. Isso é o que a nossa ouvinte vai fazer em casa, isso? Ela já pode botar isso em prática agora? Agora. A primeira coisa é você sair de casa, olhar lá fora e ver o que é abundante para você. Sabe? Anotar num papel, levar um caderninho, ando sempre com um caderninho na bolsa, ando sempre. Porque às vezes eu olho para uma mamãezinha cachorrinho com um cachorrinho do lado, um bichinho, um passarinho. O que for, uma criança comendo, ou alguém na rua, uma velhinha andando de trotinete, que é muito comum, e eu começo a olhar para aquelas coisas com ar de abundância. Eu começo a ver, ela tem abundância de saúde, porque ela poderia estar entrevada numa cama agora reclamando da artrose, da artrite, está andando com um capacete na cabeça, está andando de trotinete. Então a primeira é sair de casa e começar a enxergar o que está acontecendo de abundância. Exato. Ao redor o que é dela. abundante para mim? O que eu vejo de abundante aqui? Porque senão você vê tudo cinzento. Muito fácil, né? Só um caderninho e já ir anotando. Exato. Segunda coisa, compensação. Você precisa se compensar, nem que seja com uma taça de champanhe ou um copo de café. Alguma coisa você precisa se compensar. Por exemplo, agir de forma abundante hoje. Hoje eu não reclamei. Eu não reclamei do dinheiro que eu tenho que pagar. Prêmio, né? Um prêmio. Exatamente, eu vou me compensar. Então, eu não reclamei do dinheiro que eu tive que pagar. Eu não reclamei do estacionamento que eu tive que pagar. Eu não reclamei da multa que eu cometi e tive que pagar. É autorresponsabilidade. Total. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me compensar. Eu vou comprar um chocolate, eu vou comprar uma peça, uma lingerie para mim, eu vou brindar com uma amiga, vou fazer qualquer coisa que realmente me traga esse sentimento de compensação. Eu estou me presenteando por isso, isso e isso. Como fazemos com os filhos. Ok, legal. E a terceira? Integridade, ser íntegra com você. Isso é muito importante, ser verdadeira com você. Não fingir. Ou seja, se você vai se compensar, seja realmente uma compensação verdadeira. Verdadeira. Não do tipo assim, eu vou me endividar toda, mas vou comprar uma bolsa tal para poder mostrar na cara da fulana que eu tenho. Ou para me compensar. Ou para me compensar, para mentir para mim. A ideia não é essa. Não. Você tem que ser íntegra com você. O que realmente eu estou me compensando? Aonde eu estou sendo verdadeira comigo? Será que a vida que eu tenho vivido é uma vida de verdade comigo?
Porque não adianta que os outros vão pensar. E não estou vivendo para os outros, estou vivendo para mim. A vida é minha, ela me pertence. Então eu preciso ser íntegra e verdadeira comigo. Eu estou apaixonada pelo que eu tenho. Eu não tenho uma bolsa da marca X para ir num encontro com as celebridades que eu conheço, mas eu tenho a minha bolsa e eu sou íntegra e sou feliz com o que eu tenho. Exato. Entende? Ok. O número 4. Visualização. Sem visualização, ou seja, sem você trazer para o campo imaginário, não é possível. Todos os meus clientes de coach, sem exceção, eu trago eles para o campo da visualização. O que seria visualizar? Por exemplo, a pessoa quer uma coisa e já imaginar na cabeça dela que ela tem aquilo? Exato. É o lance da fé, é o lance do poder do universo. Dá um exemplo, Malu. Por exemplo, digamos que você sonha com carro. Ultimamente, eu tenho visualizado um carro. Sim. Eu visualizo sempre aquele carro. Então, todos os lugares que eu vou, aquele carro está ali. Aí ontem foi bem engraçado que eu estava com uma amiga minha e aí tinha 2 carros da marca que eu quero, tinha um prata e tinha um preto. Eu falei assim, amiga, tô na dúvida de qual carro que eu vou para casa. Eu comecei a brincar, eu tô no Unidunité, vamos ver. Falei assim, só falta agora passar o vermelho aqui, porque o vermelho é tentador. E, de repente, passa o vermelho. Ela falou, Malu, não acredito, olha o vermelho passando. Ou seja, eu foquei ali. E está visualizando aquilo. Eu estou visualizando aquilo. Então, aquilo está vindo para mim. É de uma forma de atrair. Seja isso um carro, não só. Seja isso um relacionamento. Eu quero um homem na minha vida, que seja amigo, companheiro, gentil. Você cria primeiro essa realidade imaginária, porque o cérebro não difere imaginação de realidade. A criança, no período dos 3 anos, ali até os 10 anos, ela vive essa coisa da imaginação. É por isso que eu sou contra dizer para a criança, olha, papai não existe, o coelhinho da Páscoa não existe. Ela precisa se conscientizar por si própria que isso não existe, que isso não é verdade, e isso traz para ela valores incríveis, ou seja, essa parte do cérebro fica muito bem trabalhada, ela visualiza, ela acredita e tem. Ok. E o 5, afirmação. Outra coisa poderosa. Tem a ver com a visualização, né? Você visualiza e afirma isso. Isso. Não? A visualização e a afirmação, elas andam em conjunto. Em qualquer exercício que você vai fazer comigo, eu uso os dois em conjunto. Okay. Veja, tal. Agora afirma. Eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, eu tenho esse relacionamento, eu tenho esse trabalho, eu tenho isso, eu posso. E começa a ver como é que é. Começa a trazer riquezas de detalhes para aquilo que você afirma. A cor, o movimento, o tamanho, sabe? A energia, riquezas de detalhes, exato. Agora, a declaração, que é o número 6, tem tudo a ver com a afirmação, né? Tem tudo a ver com a afirmação e é muito interessante que a declaração você também escreve ela, né? Essa é a grande diferença. Ou seja, você vê, você sente você afirma e você declara. Declara quando você escreve. Quando você escreve, exatamente. Okay. Olha o caderninho de novo em ação. Exato, sempre. Exato. Não pode ficar fora. Então, Sim, você declara aquilo que você deseja no teu coração. E assim é. E o 7? Persistência. Malu, eu já declarei, eu já visualizei, eu já afirmei e nada aconteceu. E até onde você está sendo persistente? Exato. Quando eu falava que eu saí daquele barraco que eu morava na Europa, eu não tinha ideia de quando que eu fosse para a Europa. E eu posso te garantir que 5, 6 anos depois eu estava vindo para a Europa. Mas você não parou. Porque eu começava a fazer aquilo como uma brincadeira, mas aquilo, toda comunicação gera um sentimento, gera um pensamento, um pensamento, um sentimento e uma crença. Então acontece. E o número 8, o integrar-se. Entregar-se. É uma forma de você entregar a tudo isso que você acredita. Não, eu entrego. O universo funciona assim, Hélio. Tudo que você apega, tudo que você é apegado. Eu sou apegado a isso. Não, eu não posso, meu casamento, meu marido vai me trair. Eu sou apegado ao trabalho que eu tenho. Eu sou apegado à empresa que eu tenho. Eu sou apegado de tal forma que tudo está muito intenso, muito doloroso, muito difícil. Pesado, né? E quando você solta, ou seja, quando você deixa, aí as coisas fluem, porque você solta para o universo. E lá no livro que eu tenho como manual diz assim, deixe e deixar-vos-ão. Ou seja, é a forma de você se desapegar. Quando mais você se desprende, mais aquilo vem na sua mão. Mais aquilo vem e de forma tranquila, fluida. Agora, o número 9, abastecimento. Abastecer-se de
coisas excelentes como leitura, como vídeos, bons vídeos, abastecer-se de boas comunicações, boas informações, abastecer-se de amigos que pensam parecido ou semelhante, ter com quem conversar daquilo que você crê e afirma, entendeu? Isso é um abastecimento, porque às vezes quando a gente pensa em abastecimento é pegar uma dispensa e colocar tudo na prateleira. Então coloque, pega uma dispensa aí invisível e começa a colocar leitura em ordem, aquilo que você assiste como vídeo que vai te enriquecer tanto nessa área da abundância quanto na área do pensamento de crescimento, de expansão, tudo isso. Agora, para a gente fechar, o número 10. Cerque-se de pessoas inspiradoras. Nós falamos isso aqui. Exato, falamos. Pessoas inspiradoras não estão só no meio que você vive, elas estão na internet. Elas estão no mundo inteiro. Aí você encontra uma pessoa... Tem várias pessoas que me acompanham na internet, que como se fossem minhas amigas pessoais. E pessoas que estão muito distantes e conseguem realmente... essa aproximação. E se transformar através de ferramentas e tudo mais, seguindo as suas dicas, os seus vídeos, não? Exato. E elas trazem para mim, assim, inspirações incríveis, porque ela fala assim, olha, eu não te conheço pessoalmente, mas é como se eu te conhecia a vida inteira. Exatamente. Se eu te conhecesse a vida inteira. Exatamente. Esse sentimento, ou seja, são pessoas que nos cercam. Eu me cerco de pessoas inspiradoras, tanto em português quanto em inglês. Eu gosto muito. E aí você sabe, Malu, que isso também é usado no mercado de marketing de uma forma muito massiva. Por exemplo, vamos falar aqui, Coca-Cola, McDonald's. Você vê essas marcas em tudo que é lugar. Se você parar para pensar, a Coca-Cola não precisa mais fazer publicidade. Nem o McDonald's. Mas eles estão presentes no teu celular, no outdoor, na rua, em tudo que ela está presente. Na realidade... aquilo que você não gostava, você acaba gostando porque você vê muito. Exato, não é? exato. Então, você se cercar de pessoas inspiradoras, se você tem uma pessoa que te inspira, que você veja muito, porque ela vai trazer coisas boas para você. Exato. E eu me preocupo muito com essa questão. Com quem eu me relaciono. Engraçado, é até chato falar isso, mas assim, não é paciência, mas quando eu tô perto de uma pessoa que só reclama, eu quero ir para longe dela o mais rápido possível. Uma pessoa pessimista, então, tem pessoas que são engraçadas, que são brincalhonas, você sabe que ela é mentirosa e tal, você não liga, mas uma pessoa pessimista, uma pessoa reclamona, é uma pessoa que me incomoda muito. Eu não quero estar perto. Engraçado isso. É igual aquele desenho, fala, ó vida, ó céu. É síndrome de Hard. Síndrome de Hard, exato. É verdade, é verdade. Malu, pra gente fechar o nosso podcast Malu Mulher, agora, fala pra gente o que ela tem que fazer, na realidade, fazendo esses 10 passos, ela vai encontrar os princípios da abundância, exato, né? Exato. E qual é a diferença, só pra gente fechar agora essa pergunta final, entre tomar uma posição e manter uma posição? Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode falar depois de tudo que você falou aqui hoje. Exato. Por exemplo, ela talvez aí escreveu, pegou o caderninho dela lá, pegou para escrever, vou escrever tudo isso que a Malu e o Hélio estão falando e tal. E vou tomar uma posição hoje. Eu vou decidir ser isso aqui hoje. Aí amanhã vai tá tudo ali de novo, tá tudo ali na prateleira, né? Tá tudo do mesmo jeito. E ela olha e fala assim, mas não mudou. Não vai mudar num dia só. Então você precisa manter esse pensamento de mudança. E a forma de você escrever, de você declarar, de você confessar, de você visualizar, isso te dá combustível para você chegar mais perto, a cada dia mais perto daquilo que você quer. O universo traz mais rápido para você aquilo que você deseja, a vida traz mais rápido, porque você começa a estimular a fé, que é um músculo que temos espiritual dentro da gente. Quanto mais você estimula, mais rápido as coisas acontecem na sua vida. Então não tem magia, né? Hoje, vou fazer hoje e amanhã eu já estou abundante. Não existe resultado instantâneo. Não existe. Não existe resultado instantâneo. O resultado, ele é construído. Você constrói a sua realidade. Pensa assim, uma parede de uma realidade de abundância, uma parede de uma realidade vencedora, uma parede de uma realidade de vitória. Eu construo cada dia um tijolo, eu construo cada dia uma fileira, eu construo a minha realidade hoje. Agora, uma coisa muito interessante que você está falando, infelizmente é a verdade, hoje nós encontramos muito mais gente com sentimento de escassez do que com sentimento de abundância. E você vê que isso, às vezes, não é pela falta de conhecimento. Não. É pela falta de prática. Porque você vê hoje, por exemplo, muito mais pessoas se matriculam numa academia, mas poucas vão o ano permanecem, todo. Vão o ano todo. Persistência, e eu acho tenho certeza que em você transformar o teu pensamento de escassez para abundância, além de não ser de um dia para a noite,
a pessoa tem que ter uma regularidade. Para que aquilo ali se torne um hábito. E se tornando um hábito, vai trazer coisas boas para a vida dela. Ela vai começar que a vida dela tem mais a abundância do que a escassez com o passar do tempo. Exato. E isso é muito interessante. É um caminho. A gente tem muito o que falar aqui, né? Muita coisa. Muito. E a abundância... Desse podcast sai mais 200. Falar sobre a chave da abundância e sucesso é algo que eu tenho me permitido usar em todos os meus treinamentos hoje. Ok. Entende? Treinamento no livro, que a gente vai lançar o livro Metamorfose, não sei se é para o ano que vem ou para o outro ano, mas a gente vai lançar o livro Metamorfoses, e focado na mulher, e a abundância é algo que está presente. Esses exercícios da abundância, nós trabalhamos sempre. Eu não abro mão, porque transformou a minha vida. Tem transformado a vida de várias mulheres. Várias mulheres. Porque não pode transformar a vida de quem está me ouvindo agora. Exatamente. Né? Bom, agora para fechar com chave de ouro, em uma frase, o que você deixaria em uma frase para quem está te ouvindo agora? Eles só vão acreditar se eu acreditar primeiro. Vamos falar de novo? Como é que é? Eles só vão acreditar se eu acreditar primeiro. A responsabilidade é minha. É isso aí. Gente, muito obrigado por você estar com a gente aqui até agora, ouvindo a Malu Moreira e o Hélio aqui falando com vocês. Esse foi o primeiro de muitos. Esse foi o primeiro podcast Malu Mulher. Eu sou o Hélio Moreira. E eu, Malu Moreira. E até o próximo podcast. Aceitamos sugestões, né, de temas. Exatamente. Né? Pode deixar, se você está vendo esse podcast no YouTube, você pode botar aí embaixo, ou se você está ouvindo em qualquer plataforma de áudio, sinta-se à vontade em comentar e deixar suas sugestões. Eu sou o Hélio Moreira. E eu, Malu Moreira. Até o próximo.